Ok. Muito bem. Yeah, Então, yes. eu vou manter-me no tempo e como referi, depois questões, sei que quer a Elisa, quer a Susana conhecem bem este território. Eu gostava de falar-vos de São João da Madeira. São João da Madeira é uma pequena, enfim, é uma cidade no norte de Portugal e é conhecida em muitos meios industriais porque é efetivamente um dos pontos da indústria mais relevantes de Portugal. Poucas pessoas também sabem, enfim, que Portugal hoje é considerado um dos países inovadores na área da indústria e da economia a nível internacional. Enfim, mesmo neste combate dos unicórnios e tudo mais, Portugal tem vários e é hoje considerado um entre os países inovadores. E uma das zonas mais importantes de industrialização do país é precisamente São João da Madeira. E o que é extraordinário é como uma pequena região como é São João da Madeira tem atualmente indústrias que são líderes mundiais, em setores muito interessantes. Se perguntarem qual é a empresa hoje mais importante no mundo na área da cortadoria do pelo é em São João da Madeira, a empresa mais importante ou das mais importantes no mundo na área de chapéus é em São João da Madeira. Aliás, os chapéus do Indiana Jones, todos estes chapéus dos judeus, etc. A maior parte do feltro e até destes chapéus dos monos é feita em São João da Madeira. São João da Madeira é também líder na produção de lápis. Aliás, há muito poucas empresas no mundo a produzir lápis de carvão e a Viarco existe hoje e é também líder em São João da Madeira e, portanto, já me referi à FEPSA, na área dos colchões e noutras áreas também de engenharia mais competitiva, São João da Madeira tem uma concentração absolutamente impressionante de indústrias. Desde sempre que isto tem suscitado a minha curiosidade, como é que neste espaço, que não tem nenhuma particularidade muito evidente, a não ser esta concentração de pequenas indústrias que se foram desenvolvendo e toda esta região existe, no fundo, toda esta paisagem industrial, toda esta paisagem no seu conjunto é de alguma maneira dependente deste percurso. É um percurso que tem, além do mais, uma característica que eu queria também assinalar, é uma das, felizmente, e tem sido muito bem trabalhado, é uma das zonas em Portugal mais importantes em termos de turismo industrial, não só pelas visitas, mas porque desenhou efetivamente um programa de turismo industrial com o apoio da Câmara. Aqui estão algumas indústrias, eu não referi o calçado é determinante, aliás, quando as pessoas falam em calçado, fala-se em São João da Madeira, é de facto uma espécie de capital de muitas indústrias, tal como também em algumas que já desapareceram e que foram muito importantes em Portugal e não só, como a oliva. Mas, enfim, é uma região que tem esta concentração. Reparem que, historicamente, Portugal não é um país de primeira industrialização e mesmo num período mais antigo, em que Portugal não era de facto um país industrializado, São João da Madeira começou a afirmar-se muito cedo. Bom, só para terminar este tópico, São João da Madeira hoje em dia é uma das experiências mais bem-sucedidas de turismo industrial, com um programa claro, com um compromisso claro, quer das indústrias, dos empresários, da Câmara Municipal, com várias ligações e tem vários museus, nomeadamente o Museu da Chapelaria, o Museu da Oliva, são museus muito interessantes e, além do mais, muito bonitos e portanto, tem também esta particularidade. A minha intenção hoje era apresentar-vos este contexto de São João da Madeira e evocar alguns dos contextos históricos, muito brevemente, que conduziram, então, ao facto de São João da Madeira ser este epicentro. Aquilo que sabemos hoje, a capital do chapéu, de facto, que é São João da Madeira, remonta aos inícios do século XIX
pelos testemunhos que temos, os chapéus começaram a fazer-se em Portugal no tempo de Dom José, em 1759, foi a primeira fábrica de chapéus com peles de coelho e de lebre. Note-se que há uma tradição mundial nos chapéus com pelo de lontra, que aliás envolvia vários circuitos, nomeadamente da América Latina, no comércio com a Europa e com França em particular, mas Portugal está também associado. E essa tem uma tradição quase medieval muito, muito importante. Depois, com a escassez das lontras, começámos a trabalhar sobretudo com pelo de coelho e com outros tipos de pelos. E é nessa altura que Dom José, na altura do terremoto, a seguir ao terremoto, cria uma primeira fábrica de chapéus em Portugal, aproveitando pelos de coelho e pelos de lebre, e é então criada a primeira, a real fábrica de chapéus, que é criada pela Junta de Comércio e que é criada em Pombal. Bom, a partir daí temos várias fábricas de chapéus pelo país. Nos meados do século XIX, as fábricas de chapéus, são cerca de 40 fábricas de chapéus, que em Portugal é muito relevante porque não é um país industrializado, não fez a sua primeira industrialização, mas de facto os chapéus ganham muita, muita importância, e mesmo no inquérito que temos de 1881 vemos uma relevância grande das fábricas de chapéus em Lisboa, no Porto, em Aveiro, em Braga, que são os principais centros chapeleiros do país, e a zona do Porto, então, era uma zona muito, muito importante. Associados aos chapéus, temos um conjunto de operários muito característicos, não é? Uma espécie de aristocracia operária que está associada à questão do pelo e dos chapéus, e que se afirma e que tem características muito, muito próprias, e assim se manteve até à Primeira Guerra Mundial. Como é que isto se vai concentrando em São João da Madeira? Aos poucos, e durante estas primeiras décadas do século XX, acentua-se nesta altura, mas sabemos que a primeira fábrica, que era muito pequenina, terá sido criada então no princípio do século XIX, conhecemos a história. Depois há uma nova fábrica, conhecemos os donos, conhecemos a fundação da fábrica de chapéus de lã, conhecemos como é que tudo isto evolui. Claro que os chapéus de lã são muito diferentes dos chapéus de pelo, não é verdade? E de feltros. Os chapéus de feltro são os tais chapéus finos, não é? Os chapéus que usam peles de coelho e de lebre, e no final do século XIX já temos uma fábrica criada em São João da Madeira, de António José de Oliveira Júnior, que é aliás muito, muito importante, e poucos anos mais tarde, quando começa a Grande Guerra, este industrial avança, amplia e cria a empresa industrial de chapelaria, que vem a ser a maior fábrica de chapéus do país, e que vai estar associada a uma marca também muito importante de borracha e de sapatos de borracha, que é aquela marca Sancho. Na verdade, e para sintetizar, e porque o tempo está a correr, São João da Madeira vai começando a ampliar toda a sua atividade industrial a partir dos chapéus. E dá-se um movimento muito interessante. É a partir desta atividade dos chapéus, que são coisas pequeninas, são unidades muito pequeninas, que vão aumentando e que vão desenvolvendo uma estratégia muito curiosa, que é adotar atividades complementares. E por isso mesmo estas indústrias que eu já referi, desde os sapatos de ténis, aos lápis, aos colchões, aos moldes sofisticados, etc., são complementares à atividade dos chapéus e à atividade, sobretudo, da cortadoria. E porque muitas vezes é feito naquilo que nós conhecemos como conceitos proto-industriais e ligados, evidentemente, à ocupação não só desta vida rural, mas então também a estas complementaridades industriais. Vamos assistindo a este desenvolvimento e, ao mesmo tempo, à transformação de toda a região, que se moderniza a partir daqui e por mão destes industriais. É a inauguração da linha de caminho de ferro, que liga Espinho a Oliveira das Meias, é a criação de um órgão de imprensa específico regional, é a luz elétrica a chegar à população, é a ascensão de São João da Madeira à categoria de vila.
Tudo isto associado a esta elite de pequenos chapeleiros ou ligados à cortadoria e que vão efetivamente construindo esta região. E é verdadeiramente impressionante porque num país onde praticamente não temos indústria, o Portugal só passa a ser um país verdadeiramente apostado na sua industrialização a partir de meados do século XX, e muito lentamente depois, mas crescendo muito ainda no final do século XX, é extraordinário como é que no meio de nada temos um pequeno distrito que tem uma concentração industrial tão grande e tão relevante, não só em termos nacionais, como em termos internacionais. Bom, hoje em dia, como vos disse, temos muita imagem, temos muita história, porque de facto encontramos aqui também muitos homens que depois estão ligados às elites políticas do país também, que se vão organizando nesse sentido. Temos muitos testemunhos de muita, enfim, de toda a atividade e da subsidiariedade e da complementaridade destas comunidades e a forma como vão alargando todas as suas atividades. Claro que as conjunturas da guerra, da crise, são muito relevantes. E temos um caso muito curioso, é que uma destas indústrias, que é a Cortadoria Nacional do Pelo, aquela que eu vos disse que é líder mundial, não é? Que é onde se faz o pelo dos chapéus do Indiana Jones, etc, etc, é um dos únicos casos que nós temos em Portugal de concentração industrial. Em Portugal nós tivemos uma política, desde a crise de 29 e sobretudo depois do Estado Novo, que se chama de condicionamento industrial. Muitos países tiveram corporativismo, mas muitos poucos países tiveram uma lei continuada de condicionamento industrial que durou toda a ditadura até ao 25 de Abril, que no fundo definia que qualquer atividade industrial, para ser criada ou para alterar, nem que fosse uma máquina, tinha que ter uma autorização administrativa. Sabemos hoje que esta lei foi terrível porque mais de metade das propostas de novas indústrias durante a ditadura foram proibidas, porque de facto o regime de Salazar é um regime muito avesso à ideia de uma industrialização moderna. E havia uma dinâmica associada também ao condicionamento industrial, que era uma proposta de um dos protagonistas mais importantes da política industrial em Portugal, no sentido de concentrar as pequenas indústrias de uma forma completamente autoritária. O único caso mais bem sucedido que nós temos de concentração foi precisamente a Cortadoria do Pelo. E que pegou em todas as pequeninas unidades, que às vezes eram quase familiares, e que obrigou administrativamente a que se criasse uma única entidade, concentrando todos esses produtores. Como imaginam, houve muitas reações, houve muitos interesses envolvidos, enfim, muitas coisas que podemos falar. Porque estava a falar do património e da paisagem, mas também das memórias de São João da Madeira, gostava, para terminar, partilhar convosco o trabalho que nós temos estado a fazer de recolha de memórias destas comunidades operárias, que no fundo falam-nos de todos estes setores industriais. Estamos a falar de comunidades muito particulares. Nós temos entrevistas desde os empresários, os donos destas atuais empresas, que vão agora na terceira e na quarta geração. Outro dado curioso deste São João da Madeira é que as famílias têm-se perpetuado, são as mesmas, que passam para a terceira e para a quarta geração, são os mesmos. E temos os testemunhos quer deles, quer dos técnicos, quer sobretudo dos trabalhadores. Pessoas que começaram a trabalhar com 5, 6, 7, 8 anos, o trabalho feminino, numa atividade, sobretudo na cortadoria do pelo, que na altura usava mercúrio e, portanto, dava cabo das mãos, dos dentes, era uma coisa terrível para a saúde, e o próprio pelo. E, portanto, temos feito um trabalho de recolha destas memórias e, como todos eles estão ligados, nós temos vários grupos de entrevistas, quer focados só na cortadoria, quer também relacionando com outras indústrias, e isto tem sido muito interessante, quer como recolha de património,
quer como recolha de memórias, Essas entrevistas estão a ser disponibilizadas no nosso portal Memória para Todos, que é uma plataforma precisamente dedicada a isto, que registra, preserva e partilha memórias e que também a reprodução de projetos. Temos muitos projetos associados a este portal, como poderão ver, muito distintos entre si. E um daqueles onde efetivamente temos muitas entrevistas já partilhadas são as próprias memórias dos trabalhadores da cortadoria, que são de uma riqueza humana e de uma caracterização de como, porque as nossas entrevistas também são sempre muito amplas e, portanto, queremos conhecer como é que estas pessoas viviam, como é que era o território, como é que se vivia em comunidade, como é que era o trabalho deles, e por isso são de uma grande riqueza, todas elas, e ficam à vossa disposição. Elas estão aqui depois com os vídeos. Sei como é e que pronto. a pele... E eles lá vão contando como é que faziam, como é que preparavam e limpavam a pele, qual é que eram as suas funções, etc. Mas enfim, este é o link que fica à vossa disposição e que podem ver em quaisquer alturas, e temos muito gosto em colaborar também nestes projetos de recolha de memórias. Portanto, eu ficava por aqui, reforço o imenso gosto que tenho nesta colaboração. Enfim, temos uma amizade muito estreita, sobretudo com o Maximiliano, que prezamos muito, e espero até amanhã. Eu tentarei estar presente também, mas está a Elisa, está a Susana, estarão outras colegas, e contem connosco para o desenvolvimento de um trabalho colaborativo que tenho a certeza que será muito rico também para nós. Muito obrigada.